Graças a Deus, meus irmãos. Abra sua Bíblia lá em 1 Tessalonicenses, no seu 5º capítulo. Tem a Bíblia, eu vou cantar aqui uma minha, página 1201. 1201, 5º capítulo de 1 Tessalonicenses. Farei a leitura a partir do verso 12. Versículo 12, diversos preceitos, carta de Paulo aos Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 5, diz assim, a partir do verso 12: Agora vos rogamos, irmãos, que acateis com apreço os que trabalham entre vós e os que vos presidem no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais com amor em máxima consideração por causa do trabalho que realizam. Vivei em paz uns com os outros. Exortamo-vos também, irmãos, a que admoesteis os insubmissos, consoleis os desanimados, ampareis os fracos e sejais longânimos para com todos. Evitai que alguém retribua a outrem mal por mal. Pelo contrário, segui sempre o bem entre vós e para com todos. Regozijai-vos sempre, orar sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não apagueis o Espírito, não desprezeis as profecias, julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Até aqui. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor Deus, nesta linda manhã de domingo. Te louvamos, ó Pai, porque o Senhor nos reuniu na tua casa de oração, para juntos aqui meditarmos na tua palavra e sermos tocados, exortados, ensinados, alimentados por ela. Fala conosco, alimenta-nos, e que possamos ser transformados pelo Teu Espírito Santo e vivermos, acima de tudo, segundo a Tua vontade. Nós te louvamos e suplicamos a Tua bênção ao Espírito Santo, no nome santo de Jesus, nosso Redentor, Salvador amado. Amém. Amada igreja, esse texto, carta de Paulo a igreja de Tessalônica, e aqui ele faz aqui algumas recomendações, como que um fechamento dessa carta, e já pontuando algumas coisas importantes para que aquela igreja mantivesse atenta à voz de Deus, atenta à obediência, atenta à ação do Espírito Santo. Porque às vezes nós estamos vivendo e não estamos muito atentos. Vamos vivendo segundo os nossos próprios preceitos. E aqui ele conceitua diversos preceitos para que possamos estar atentos. E a nossa vida é assim. Nós temos que estar sempre nos examinando, sempre buscando de Deus a sua orientação. Prova disso é só nós olharmos na experiência dos servos de Deus, das servas do Senhor, ao longo da história. Nós somos seres humanos, pecadores, e vivemos em constantes erros. Então, nós podemos nos afastar da direção de Deus. O texto que nós lemos aqui junto, o Salmo 1, fala que feliz é o homem e a mulher que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui já está para nós um dito, um mandato, um alerta de que nós não podemos arrefecer o ânimo, nós não podemos cochilar, porque o inimigo, Satanás, está ao nosso derredor, nos rodeando, buscando a quem possa tragar. Isso é alerta de Deus para nós. E o Senhor quer nos manter atentos.
especialmente com sua palavra. Por isso que Ele nos orienta para mantermos a meditação na sua lei de dia e de noite. E que devemos ainda na orientação paulina orar sem cessar. Ou seja, não abaixar a guarda. Porque se nós assim fizermos, seremos conformados, seremos influenciados, seremos atingidos com outras setas que não do Senhor. Nós estamos vivendo num mundo, estamos vivendo em tempos de guerra espiritual. Nós já meditamos aqui que nós não somos a igreja perseguida, mas temos também os nossos desafios enormes no presente século no Brasil. Nós temos liberdade de culto, sim, mas temos sim desafios enormes em obedecermos as Sagradas Escrituras, a voz de Deus, a voz do Espírito Santo de Deus, na integralidade da sua ação efetiva. Aquilo que deve fazer parte da minha vida, da sua vida, na minha historicidade nesse século. Os desafios são enormes para que nós nos conformemos com essa sociedade e não vivamos conforme o Senhor nos preceitua, mas vivamos conforme a sociedade quer. Isso é um desafio enorme, porque nós vivemos em comunidade, vivemos em sociedade e às vezes queremos viver de bem com todos. E a palavra de Deus vem nos preceituando que nós devemos sempre buscar evitar retribuir o mal por mal. Pelo contrário, devemos seguir o bem entre vós e todos e nos alegrarmos sempre, mas sempre nos mantermos fiéis à palavra de Deus, orando sem cessar. Às vezes nós não estamos felizes. Por que nós não estamos felizes, satisfeitos sempre? Como é que está a sua vida hoje? Como é que anda a sua vida hoje? Não quero saber do passado, quero saber agora. Quero que você faça uma introspecção, uma autoanálise e me diga como é que está a sua vida hoje. Por que não estamos felizes hoje? Por que não estamos satisfeitos hoje? O que está hoje nos chamando a atenção, nos tirando às vezes a paz, nos preocupando? Nós somos seres humanos, seres essencialmente emocionais, somos influenciados por tudo à nossa volta, até por questões inconscientes. E aí eu tenho que ser honesto comigo mesmo e fazer essa pergunta para mim mesmo e tentar respondê-la. Por que eu estou feliz hoje? Porque a palavra diz que felicidade é andar na presença de Deus, é andar nos conselhos de Deus, não dos ímpios. Não se deter no caminho dos pecadores, nem se assentar nas rodas dos escarnecedores. Às vezes nós estamos na roda dos escarnecedores, às vezes dentro de casa. Às vezes a nossa mesa de jantar é uma roda de escarnecedor. Às vezes a nossa família é uma roda de escarnecedor. E o Senhor fala assim, cuidado, porque a felicidade não está nisso. Devemos tratar o mal com o bem. É por isso que Paulo aqui preceitua os seus diversos conceitos, os diversos aconselhamentos. Para quem? Para nós. Não só para a igreja de Tessalônica, mas hoje para essa igreja, para a minha vida, para a sua vida. É o cuidado de Deus para comigo e para com você. E eu vou insistir na pergunta, por que não estamos felizes hoje? Quem sabe porque nós não estamos preceituando e obedecendo na íntegra a palavra de Deus, meditando nela de dia e de noite, orando sem cessar, porque a nossa luta, ela é essencialmente espiritual. Viu? Essencialmente espiritual. E nós às vezes ficamos brincando com isso, achamos que não, vai dar tudo certo no final, e vivemos de qualquer jeito, e está tudo certo, compactuamos com muitas coisas erradas, compactuamos com ideias erradas, compactuamos com maneiras de agir erradas. Nós não podemos. O que tem permeado o nosso coração é aquilo que pensamos e vivemos. Achando que às vezes é de boa procedência. E achamos que temos a razão de tudo. E que o Senhor entende tudo, e Ele que tem que entender tudo, porque é o que eu sinto. Nós precisamos começar a pensar e colocar diante de Deus
começar dos nossos pensamentos. E uma coisa que está dentro desse texto, sim, que para mim é o pano de fundo, e é para mim hoje, a minha palavra, é para mim mesmo, é para você, é que em tudo devemos dar graça. Em tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Em tudo dá graças. Mas como assim, pastor? Em tudo dá graças. Quando nós não entendemos que o Senhor nos precitua desde o início, o que devemos fazer e como viver, se nós não entendermos isso, nós não vamos encher o nosso coração dessa alegria, regozijai-vos sempre. Se nós não dermos graças por tudo, nós não vamos entender o Senhor falando comigo, com você. Nós não vamos saber, não vamos alcançar a sabedoria se nós não obedecermos e enxergarmos e não entrarmos no coração de Deus. Nós não vamos agir assim. Em tudo dá graças. Pastor, mas se eu for dar graça por isso, seria um masoquista. Em tudo dá graça, diz a palavra do Senhor. O Espírito Santo está me orientando, porque Ele é Deus onisciente, conhece tudo, hoje e o futuro. Ele é Deus. Se você não entende, porque você às vezes não tem fé, você não abriu seu coração para entender o que Deus tem falado há séculos. Em tudo dá graças. Quem sabe nos está aí o segredo de uma vida mais feliz. Agradecermos a Deus por tudo que nós somos e vivemos e que temos. Agradecer, agradecer, agradecer. Essa semana ouvi um testemunho de um jovem que perdeu o seu pai aos 40 anos no seu colo sob um infarto. E a palavra que veio no coração dele, porque ele era um jovem crente, era: em tudo é graças. Ele não entendia aquilo que estava com o pai dele morto. Passou 6 meses, ele perdeu uma irmã num acidente. E a palavra que veio no coração dele: em tudo é graças. Hoje ele é um jovem de sucesso, porque ele ficou preso naquelas circunstâncias daquele momento. Ele começou a olhar o mundo a partir do coração de Deus, a partir da onisciência e sabedoria divinas. Em tudo é graças. E aí o coração agradecido, nós vamos entrando e permeando o Espírito Santo e sermos orientados pelo Espírito Santo, dirigidos, alegrados pelo Espírito Santo. Por isso que a palavra fala: regozijai-vos sempre, porque nós temos que agradecer sempre. Às vezes nós não conseguimos agradecer, às vezes nós não nos alegraremos, porque a palavra é imperativa: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus. Para quem? Para conosco, para com a minha vida e para com a sua vida. O pano de fundo aqui nunca podemos esquecer o que motivou essa palavra. O que está no pano de fundo nessa carta de Paulo aos Tessalonicenses é: o dia do Senhor está próximo. O pano de fundo, a mensagem paulina para essa igreja é que o dia do Senhor se aproximava. E era uma igreja que vivia isso de uma forma assim bastante explícita. Muitos estavam vendendo tudo o que tinham porque achavam que ia acontecer em horas. Então era a pregação enfática e o preparo para que eles esperassem a vinda de Jesus, a segunda vinda. E alguns já vendiam tudo e esperando que está chegando. Então era a fé, a expressão daquele povo. É um sermão profético. É um sermão profético. Olha o verso 2 desse mesmo capítulo: pois vós mesmos estáis inteirados com precisão de que o dia do Senhor vem como ladrão de noite. Nesse mesmo capítulo, verso 2. Fique atento. É a palavra de Deus para mim, para você. Fique atento sempre. Orai sem cessar, vigie. E se alegre sempre. E creia, deixe entrar no seu coração a gratidão. Em tudo dai graças. É um sermão profético que está na mente e no coração do apóstolo Paulo, que tem a incumbência de avisar, alertar a todos. É um dever. É um dever dele, é um dever meu, é um dever seu, não é opção. Nós temos que estar alerta, sabendo que o dia do Senhor está próximo. E Ele vem como ladrão. E Ele fala assim: mas diante disso você em tudo dá graça, você ore sem cessar e se alegre sempre.
Não sei o que você tem que mudar na sua vida, no seu cotidiano, mas se alegre sempre e medite na palavra de Deus, que é quando Deus se fala com você. Eu tenho muita dúvida, então fala com Deus. Eu tenho muitas questões, pergunta para Ele. Lança sobre Ele o seu coração, rasga o seu coração e conversa com Ele. Quem sabe não vai vir a convicção, as respostas que você tanto precisa. Em vez de ficar reclamando, se conversa com Ele. Tem resposta que é nós com Ele. E aqui Paulo está avisando a sua igreja. Olha, aqui eu vou trazer para vocês alguns preceitos. Eu quero que vocês aproveitem. Né? Por que essa preocupação de Paulo? O verso 19, que é tão pequenininho que você pode decorar ele, que deve nos preocupar é: não apagueis o Espírito. Às vezes, geralmente, a nossa incredulidade, às vezes, geralmente, a nossa falta de prática, às vezes, geralmente, a nossa postura diante da sociedade, diante de todos, apaga o Espírito. Não apagueis o Espírito. Não modifique aquilo que é vida, que é paz, que é salvação, que é redenção, por aquilo que você vive, as dúvidas, as incertezas e a falta de vontade de servir e obedecer a Cristo. Não apagueis o Espírito Santo, que Ele tem falado conosco, com toda a humanidade desde sempre, e nós insistimos em não ouvi-lo, em não obedecê-lo, e não praticar a sua vontade. Não desprezei as profecias. Não há maior profecia do que a palavra de Deus na integralidade, do Gênesis ao Apocalipse. Não desprezeis as minhas profecias. A palavra de Deus, ela é profética da primeira letra até a última letra da Bíblia. Desde que o Espírito de Deus pairava, o Espírito dele parava pela redondeza da terra e sem forma vazia. E até que Ele dará por finalizado a consumação dos séculos da sua presença de fato, depois da segunda volta de Cristo lá no Apocalipse. São profecias para mim e para a sua vida. E não são profecias sem sentido. São profecias para nos abençoar, nos orientar, nos alertar, nos encaminhar, nos salvar, trazer para nós essa comunhão maravilhosa com Ele, com o Seu Espírito Santo, e nos fazer entender que de fato devemos agradecer por tudo. Às vezes entra no coração as dúvidas. Com certeza Paulo, Pedro e companhia limitada foram criticados. Nossa, você não serve esse Deus, já está preso, se apanhou a noite inteira, você está louvando a Deus. Paulo e Silas na prisão, meia-noite louvando a Deus, depois de terem sido surrados, porque pregaram o Evangelho, pregando o amor de Cristo, falando não aos pecados, não à perversidade, não ao hedonismo da sociedade, não aos valores desse presente momento. Foram presos e louvando a Deus. Porque está lá reclamando, choramingando, brigando com Deus. Não estavam louvando a Deus, porque em tudo dá graças. Porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu vejo, queridos irmãos, quando nós nos abrimos para o Senhor, nos convertemos, nós temos uma vida mais tranquila, mais equilibrada, menos conflitos internos. Temos mais amadurecimento. Quando nós entendemos quem nós somos e o que fazemos e para onde vamos. Isso é a segurança que todos nós precisamos. O contrário disso é loucura. Quem não sabe responder algumas questões básicas da vida fica doidão. Entra no mundo das drogas, mete o pé pelas mãos, vive em função dos próprios desejos, dos arrepios, dos pensamentos, vive perdido. Por isso que Cristo insiste em dizer que eu sou o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém vai ao Pai senão por mim. Segunda
característica desse texto é que nós devemos rever os conceitos. Quando adentramos no mundo de Jesus, de seus pensamentos, de sua palavra, tudo passa a ter um novo sentido, um novo significado. Mas eu vou afirmar que quando eu olho para Cristo através do Espírito Santo de Deus, eu não apago o Espírito Santo, eu não desprezo as profecias, porque senão serão apenas meras letras. O mundo religioso do seu tempo foi confrontado pela sua visão, pela sua ótica de ver as coisas. Pela ótica paulina, que era de Cristo. Não sou mais eu que vivo, mas Cristo vive em mim. Ele encarnou sentimentos que é o amor em especial. O amor de Deus. O que transforma a nossa vida, as nossas relações, é o amor de Deus que devemos encarnar. Não o nosso sentimento, o nosso pensamento, o nosso amor, a nossa maneira de amar, mas sim o amor de Deus. Devemos então negar a nós mesmos. Amor de Deus, não o nosso amor. Não amor a si mesmo, mas amor a Deus. O segredo está aí. Se nós amarmos a Deus sobre todas as coisas, teremos condições de amar o próximo também. Mas primeiro amor a Deus. Se nós amarmos a Deus, vamos nos amar e amar o próximo. Porque é uma coisa de lógica. Se eu amar a Deus, saberei que sou amado. E a me amarei. Então aqui estarei consertados emocionalmente, dessas carências afetivas que todos temos. E aí sou amado, posso ter condições de me amar e ser amado. Mas para isso preciso entender esse amor, que vem sobre nós de graça, sem partilha, sem joguinho econômico, sem nenhum joguinho. O amor de Deus é de graça, pela graça que nos salva. Temos uma sociedade que só pensa em tudo a partir de si mesmo. Jesus muda isso. Jesus muda isso. E fala assim, negue-se a si mesmo. Oi? E agradeça por tudo. Jesus disse, negue-se a si mesmo. E Paulo complementa, negue-se a si mesmo. Jesus disse, negue-se a si mesmo. Paulo complementa, em tudo dai graças. Em tudo dai graças. Porque quando Jesus fala assim, negue-se a si mesmo, isso é profecia. Não apague a profecia. Não apague o Espírito Santo. Preciso rever meus conceitos com os novos preceitos da Palavra de Deus. O terceiro aspecto dessa mensagem paulina é olhar tudo sobre nova ótica. A nova ótica que devemos ter, enxergar tudo com um novo óculos, trocar de óculos. Ontem eu estava no carro olhando assim, de óculos, e vi umas coisas assim, puxa, meu óculos já não está funcionando direito. Preciso trocar o óculos. Então, você dá risada, né? Estou enxergando umas coisas assim, tem que fazer assim, com óculos, fazendo assim, de óculos. A gente quando enxerga direito, dá uma fechadinha no olho assim, dá uma forçada, aí retina lá e tal, melhora. E o de óculos fazendo assim, Lucas. Ele precisa de novos óculos. É disso que nós precisamos na nossa vida espiritual e na nossa vida hoje aqui. Olhar o mundo com uma nova ótica, mas a ótica de Cristo. Novas lentes. Aí eu vou começar a entender tudo, Dona Marlene, as minhas relações com todos. Às vezes o problema sou eu, não é outro. Às vezes o problema não é o pastor, não é a liderança da igreja. Às vezes o problema sou eu, que não consigo conviver comigo mesmo, com as minhas lutas internas, com as minhas mazelas, com os meus desmandos, com a minha arrogância. Eu não consigo viver comigo mesmo.
mas eu tenho que culpar alguém. Eu tenho que aprender, eu tenho que olhar para a palavra de Deus e ele fala assim, em tudo, agradeça por tudo, agradeça por tudo, porque você tem que voltar para dentro de você mesmo e se entender quem você é. Que o culpado pode ser eu e você. Porque o Senhor tem falado conosco desde sempre, nos mostrado o seu caminho lindo, maravilhoso, para que nós possamos ser transformados e viver uma nova vida. Em tudo é graças. Essa é a profecia de Deus para nós hoje. Que devemos agradecer por tudo. E quem sabe a nossa caminhada vai ser transformada. De vitória em vitória, de glória em glória, porque eu agradeço por tudo. Porque eu tenho um Deus que caminha comigo. Apesar dos meus desertos, é um Deus que caminha comigo, que de dia Ele é a nuvem que me protege dos raios solares, que se os raios às vezes me fere a pele, e à noite é uma coluna de fogo, um Deus que caminha comigo o tempo que for necessário. Eu tenho que entender que Ele é profeticamente tem falado comigo, me abençoado, me orientado, me amado, de tal maneira que continua expressando a sua graça, bondade, misericórdia, perdão, e quer ir a viver com Ele, nessa comunhão doce, agradável, e que nós não apaguemos essa relação, esse Espírito, essas profecias. Olhamos tudo pela ótica, com isso, como isso é possível, pastor? No nosso mundo não é possível. Olharmos as coisas sob a ótica de Cristo, não é possível. É por isso que Ele foi morto, inclusive. Por isso nós precisamos nos converter ao Senhor e olhar a vida sob a ótica dEle, sobre o seu coração. Como será que Cristo trataria as coisas, as pessoas, como nós tratamos? Como é que Cristo responderia às questões que nos chegam? Como é que Jesus praticaria aquilo que eu recebo? Nós temos que mudar a nossa ótica. Temos que negar o nosso eu. Não é possível. Se não é possível ter comunhão com meu irmão, imagine com o Senhor, que não vejo. A vontade dele deve ser a nossa vontade, a vontade dele deve ser a nossa inspiração. Devemos perseguir isso. E quando Paulo entendeu isso, ele ficou mais fácil a vida dele. Quando Paulo entendeu isso, ficou mais simples. Mas para isso, Paulo se sabe, caiu do cavalo, se encontrou com Jesus. Ele caiu de si mesmo, negou a si mesmo. Quem sabe precisamos cair do cavalo, de nós mesmos. Às vezes estamos no cavalo branco de Napoleão, montado, cheio de si, parece um pombo. Nós precisamos cair desse cavalo e se encontrar com Cristo. Aí Jesus fala assim para Paulo, aliás para Saulo ainda: Saulo, Saulo, porque você me persegue? Saulo, Saulo, porque você está longe dos meus caminhos, apesar de muito religioso. Porque você está vivendo a vida conforme você pensa, conforme você acredita na minha palavra, conforme você interpreta a minha palavra. Está errado, Paulo. Você está recalcitrando contra os aguilhões. Você está cego. E literalmente ele ficou cego. Nós conhecemos a história. Mas quando ele se encontrou com Cristo, a vida ficou mais fácil, mais simples. Então ele parou de lutar contra Deus. Parou de lutar contra o Espírito Santo de Deus. Parou de lutar contra as profecias bíblicas. Se não lutarmos contra o Senhor, a sua vontade, seremos felizes. Precisamos nos revestir mais dele, de sua vontade e dos seus pensamentos. É
É por isso que o profeta Isaías, lá no seu 55 capítulo, ele fala assim: olha, vocês, o Senhor falando, vocês não conhecem os meus caminhos. O Senhor falando para o povo, vocês não conhecem os meus pensamentos. E aí Jesus depois fala assim: vocês erram, pecam, porque não conhecem as minhas escrituras. Conhecer aqui é tomar posse, é colocar no coração e viver de fato. Como está a sua vida hoje? Por que não estamos felizes, satisfeitos hoje? Será que nós temos apagado o Espírito Santo em nossas vidas? Às vezes eu tenho assim, uma imagem de que o Espírito Santo está recolhidinho dentro de cada um de nós. Porque nós queremos viver a nossa vida achando que é o melhor. Não, tenho liberdade. Tudo bem, tudo bem. Mas ele entende isso e insiste comigo, com você. E continua falando que a felicidade está no conselho dele, não do mundo. A felicidade está na lei dele, não nas leis desse mundo. E aí nós podemos olhar para ele na visão de Paulo e falar assim: tudo dá graças, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Eu sei que tem momentos que são duros, né, dona Ibraí? Mas em tudo dá graças. Porque é quando Deus pega o nosso coração, a nossa vida, e nos envolve com sua presença, com seu Espírito Santo, e nos consola, e nos abençoa. Porque Ele anda comigo, com você, em todo o tempo, apesar dos desertos. Ele diz o início para o povo dele: desde que foi sacado do Egito, eu estarei com vocês por todo o deserto. Não faltará nada para vocês, nem a sandália dos seus pés envelhecerão. Não faltará o alimento para vocês, apesar de vocês. Não faltará água, apesar das lamentações. É um Deus que nos convoca hoje para que nós não desprezemos as suas profecias. Julgai todas as coisas, retende o que é bom, abstende-vos de toda forma do mal. Que Deus nos abençoe, nos fortaleça nessa caminhada e que possamos hoje responder que a nossa vida hoje é uma vida abençoada, que eu agradeço a Deus por tudo, porque Ele me salvou. Amém. Vamos louvar a Deus com alegria, com o cântico em nosso boletim 26, Eis-nos, ó pastor divino. Ficamos em pé e louvemos a Deus com alegria.